Hoje eu estava assistindo um telejornal em canal aberto da televisão brasileira e me deparava com as notícias lá do Oriente Médio, em que nesse período agora está em guerra o Irã, Israel e os Estados Unidos. Aí a reportagem citava o governo da China, Coreia do Norte e outras nações, como a própria Rússia, que está em guerra também, se levantando contra o povo de Deus, Israel. E quando nós acompanhamos as notícias, hoje não mais tanto pela rádio, hoje não mais tanto pela televisão, mas através da internet, dos diversos canais que nós encontramos pela internet, como as mídias sociais, Facebook, X, YouTube, Instagram, Telegram e outros. A gente fica tomando conhecimento do que está acontecendo na atualidade e o cumprimento das profecias, tanto veterotestamentária como também das profecias que o próprio Cristo falou e os apóstolos também, e principalmente o livro do Apocalipse, sem falar nas cartas de Paulo, que também tem de maneira subliminar muitas profecias para os últimos tempos. Então me veio à mente aqui 1 João capítulo 2, versículo 18, onde está escrito: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Efetivamente, esse texto bíblico, você pode ver que é do mesmo escritor, não é? Do livro das Revelações, o Apocalipse, falando a respeito dos fins dos tempos. Quem escreveu essa profecia para os últimos dias nem vivo está mais na dimensão terrena. Porém, o Espírito, ou o mesmo Espírito que falava através de João, o apóstolo, o amado de Cristo, o amigo mais próximo, digamos assim, ele falando a respeito dos últimos dias. E essa profecia, eu acho interessante quando ela não se refere à semana, não se refere a mês, não se refere a ano, não se refere a uma década, não se refere a centenário, não se refere a milênio. Ele fala a respeito da última hora. Última hora. É já a última hora. E para que essa mensagem ela saísse com uma ressonância amorosa da parte de João, o escritor, e sendo recebida essa palavra com amor da parte do escritor, ele chama os seus leitores de filhinhos. Já se fala que João foi o apóstolo mais amoroso da equipe de Cristo. Então é notável que essa sua carta chegava com um tom fraternal
da parte do seu escritor para os leitores. Filhinhos, aí ele diz assim, olha, é já a última hora. E ele repete essa última hora 2 vezes no texto bíblico. Será que não nos chama a atenção quando pesquisamos sobre os tempos, as eras, e que a hora é um período curto? Veja bem, uma semana pode demorar 1 ano para quem está numa situação difícil. Uma semana se torna uma década e daí por diante. Não vamos encher linguiça, vamos direto no assunto. De forma que esta revelação do Espírito Santo, a João falando sobre esse período em que nós estamos vivendo, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo. Eu estudo as Escrituras e mais especificamente o Novo Testamento, é tanto que eu estou escrevendo um comentário expositivo do Novo Testamento, versículo por versículo. Já está pronto de Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, faltando apenas os 4 evangelhos, e só vou escrever se o Espírito Santo me autorizar. Se não autorizar, eu não vim aqui na terra para ganhar dinheiro com a venda da palavra de Deus, da pregação. Não, eu não negocio o meu ministério. Dinheiro para mim não é prioridade absoluta, não. Prioridade absoluta para mim é o reino de Deus. Então, essa mensagem é um alerta sobre a vinda do anticristo. Todo aquele que gosta, ama, estuda a escatologia bíblica tem noção hoje da brevidade em que nós estamos vivendo no que diz respeito à vinda do anticristo, o governo global, um governo poderosíssimo que vai se levantar para reger as nações. Eu acredito e respeito quem pensa o contrário, mas eu acredito, até que me prove o contrário, que antes da grande tribulação, Jesus virá tirar a sua igreja deste mundo para o quebra-pau que vai haver durante os 3 anos e meio, que é o período mais truculento da grande tribulação. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste falar, esse assunto era badalado, como nós diz aqui no sertão, era pregado. Eu, desde novo convertido, eu nunca deixei de pregar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo, nunca. E jamais vou deixar de fazer isso. Porque eu tenho absoluta certeza que o Senhor Jesus está voltando. E nós ouvimos isso pelo rádio, pela televisão, a leitura da Bíblia, as pregações, por todos os meios de comunicação. Hoje, a internet, que é um meio de comunicação de massa, falando sempre a respeito desta mesma possibilidade real da manifestação do anticristo aqui na Terra. Isso é uma realidade, ninguém tem como fugir disso. E muitos têm se manifestado como precursores do anticristo. Não é o próprio anticristo no singular, são anticristos. E muitos desses anticristos eu tenho visto pessoas idolatrando, até mesmo no meio dos evangélicos, idolatrando personagens, culto a personalidades humanas, fulano, cicano e beltrano, quando a revelação bíblica mostra que
Antes do anticristo virá anticristos, no plural, defendendo as ideologias do ecumenismo, união de todas as religiões, um governo global, uma pessoa governando sobre todo mundo, e sem falar em personalidades sociais, econômicas, de grande poder aquisitivo e econômica para sustentar e alavancar esse palco já montado do governo do anticristo, que, repito, já está por aí. Há quem diga que o anticristo já nasceu e está por aí esperando somente os últimos acontecimentos, que tenho para mim que é a volta de Cristo, e depois da volta de Cristo as nações irão se reunir efetivamente para levantar o anticristo no singular e governar esse mundo. Eu não quero estar no planeta Terra. Eu quero participar, eu desejo participar do arrebatamento da Igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não está fácil, mas temos que nos esforçar para participarmos efetivamente do arrebatamento da Igreja comprada e remida com o sangue de Cristo Jesus, nosso Salvador. Compartilhe essa mensagem. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.